Salve, rapaziada, como é que vocês estão, meus guri? Os caras falaram que eu só trago as infladas ultimamente, o que é mentira, mas então, né, pra dar uma agradada, eu vou trazer aqui uma diferenciada. Sem mais enrolação, vamos dar-lhe. Em um prédio comercial gigantesco, um moleque sobe a escada cansado, falando que tá prestes a desmaiar. Ele teve que subir 28 andares. E tá se perguntando por que ninguém avisou que ele ia ter que subir tudo isso. Ele não ia ter aceitado essa entrega se soubesse. Ele toca a campainha e avisa que a entrega chegou. A mulher com uma cara de brava já atende dizendo que finalmente, hein? E pergunta o porquê ele demorou tanto, deixando ele meio confuso. Ela puxa a sacola da mão dele e fala que ele demorou demais, então não vai receber nenhum extra. Ele aponta pro elevador falando que ele subiu 28 andares, mas ela tá mais preocupada com a comida ter chegado fria. Enquanto ele se morde de raiva, ela diz que realmente hoje não dá pra depender de nenhum entregador. Ele quer mandar ela tirar essa bunda preguiçosa do sofá e ir buscar então. Porém, obviamente que, né, ele não vai falar nada disso. Enquanto ela arrebenta a porta na cara dele, o coitado pede desculpa. Se lembrando que tem que manter a calma e respirar fundo, porque se ele receber muito review negativo, ele não vai poder entregar mais. Vendo que agora, infelizmente, ele vai ter que descer os 27 andares que subiu. Já na motinho, ele pensa que é culpa dele por ser um pobre ferrado. Algo surpreende ele na cidade e quando ele olha pro lado, vê um portal de dungeon. A história de sempre, alguns anos atrás, portais apareceram que você poderia entrar em outros reinos. Reinos esses que estavam lotados de criaturas. Uma ameaça forte demais para que a humanidade sozinha pudesse vencer. Até que um dia os deuses selecionaram alguns humanos para dar habilidades extraordinárias para eles. Essas pessoas selecionadas seriam aquelas que se aventurariam nas dungeons e seriam chamadas de caçadores pelo resto do mundo. Mas para ele ver naquele portal, vai ter que dar uma volta para outra rua, até porque seria um perigo entrar nisso. De repente ele recebe uma ligação do patrão esculachando, querendo saber o que aconteceu na última entrega. O chefe fala para ele parar de causar problema, já que ele tem muita coisa para resolver. E diz que o pedido que ele atrasou era de uma pessoa importante. Então ele vai ficar uma semana sem receber nenhuma corrida. Ele tenta falar algo, mas já desligou. Ele vê no refil do iFood aquela mulher do 28º jogou a comida na privada porque falou que tava velha e fria. Ele queria ligar pro chefe pra explicar o que tava acontecendo, mas tava sendo ignorado. Agora ferrou pro garoto, ele já tá com o aluguel atrasado essa semana. Encarando o portão, ele só se pergunta por que não pode ser uma das pessoas escolhidas e viver uma vida tranquila de caçador. Exausto, ele só queria voltar pra casa e se acalmar. Até que uma harpa toca no celular dele falando que ele recebeu um pedido de entrega. Aquela janela o surpreende, já que ele nunca tinha visto aquilo. Porém, decide clicar por curiosidade. E em um flash, quando ele abre os olhos, tá numa espécie de céu. Na frente dele, um palácio imperial e um monte de Pegasus voando nos céus. Ele fica assustado, se perguntando aonde ele tá. Por acaso isso é um sonho? Ou será que finalmente ele vai ser escolhido por um ser místico? Nem aconteceu nada direito ainda, ele já tá chorando de emoção, achando que a vida dele como entregador acabou. Porém, é aí que ele percebe que no celular dele ainda tem entrega pra fazer e tá mostrando até um mapa. Ele fica confuso porque na entrega tá falando pra ele buscar um néctar. Como ele não tem nada melhor pra fazer, decide aceitar. Assim que ele clica, o portão dourado na frente dele se abre. Ele engole frio, se perguntando aonde ele tá indo. E começa a pilotar em cima das nuvens passando pelo castelo. Vendo no celular, ele fica assustado. Aquele lugar é exatamente onde o mapa tá indicando, porém é surreal, realmente é onde os deuses vivem. Ele entra num palácio com pilares gigantes. Na frente de uma porta enorme, ele se pergunta se é ali que é pra receber as coisas. Hesitante, ele bate na porta, sabendo que se talvez tiver um deus ali, ele pode ter a chance de virar um caçador. Alguém hesitante abre, perguntando quem é. Vendo a garota de cabelos loiros e um manto branco, ele reconhece na hora como sendo uma deusa. Se enrolando nas palavras, ele fala que tá ali pra retirar o pedido. Porém, ela vem na cara dele e pergunta por que tem um humano ali no Olimpo. Ela diz que ele invadiu, porém ele aponta pro celular falando que tá aqui pra retirar uma garrafa de néctar. Ela fica pensativa e diz que talvez seja coisa do idiota do Hermes. Solta um suspiro falando pra ele esperar que ela vai pegar algo que humanos não deveriam nem tocar. Ela entrega a garrafa de néctar e avisa que se o irmão dela não receber a tempo, ele vai ficar muito bravo. Vem na cara dele e diz que é bom ele não dar nenhum golinho naquilo e ele diz que entendeu. Ela aponta pros olhos e diz que tá de olho nele, com isso bate a porta na cara. Mais uma vez ele tá com raiva, que droga é essa que tá acontecendo? Ele achou que ia escapar da vida de entregador, mas agora virou um entregador que vai ficar sendo esculachado pelos deuses também. Encarando a garrafa, ele diz que parece suco de maçã e pensa em desistir da entrega. Porém, ele pensa que se é irmão dela, também deve ser um deus, né? E já que ele tá ali no Olympus, pelo menos ele vai pedir pra esse outro cara talvez transformar ele num ser mítico. Ele coloca o capacete motivado, dizendo que essa é a última entrega que ele vai fazer. E com isso começa a dirigir no meio da lava.
Uma notificação fala que ele tá se aproximando. E depois de uma montanha de magma tem uma casinha. Ele chega na porta exausto porque o lugar tá muito quente e avisa que a entrega chegou. A porta de repente abre. Um coitado tá pingando de suor porque ali tá mais quente que uma sauna. De fundo tem um semblante de um anãozinho batendo numa forja, que se vira bravo e pergunta quem que entrou. Sem graça, o protagonista diz que ele não é um invasor não, ele só tem uma entrega pra fazer. O anãozão se aproxima dele. Com olhos radiantes diz que é o cara que a irmã dele enviou pelo visto. O coitado fica desacreditado que os dois são um irmão, eles não se parecem nada. Porém, nessa hora, o anão nota que ele não é Hermes. Preparando a aura, o anão diz que ele chegou ali sem ser chamado. O protagonista sem graça diz que foi a irmã dele que pediu pra ele entregar esse negócio. O anão percebe que a garrafa de néctar tá cheia e fala pro garoto que é incrível que ele tenha trazido sem dar um golinho. Nosso protagonista diz que ele não é um bandidinho desses não, óbvio que ele não ia beber coisa dos outros. E entrega pro anão falando que ele pode pegar. Ah não, esse que fica rindo falando que ele é um cidadão muito honesto. Um gole daquele néctar teria transformado ele em um deus, porém ele não sentiu nenhuma tentação. Nessa hora o protagonista fica meio confuso ao escutar isso, já pensando que se desse um golinho viraria um deus agora. Ele vai animado pra abrir a garrafa, falando que a vida de entregador acabou. Porém alguma coisa passa. O anão pega, tira a tampa, o protagonista tenta falar algo, mas já era, o cara já deu-lhe um golão. Taca a garrafa no chão, falando que é melhor ainda quando bebe tudo de uma vez. O garoto tá desolado, enquanto o anão fala que fazia tempo que não provava um néctar tão fresco. Se apresentando como Hefestos e perguntando quem o protagonista é, que diz que o nome é Radium Lee. O Hefestos então agradece, dizendo que ele é muito honesto. Antes que ele possa falar algo, o anão já tá saindo, falando que agora que tá refrescado vai voltar a trabalhar. Porém o Radium põe a mão no ombro dele e fala pra esperar. O anão pergunta o que foi e ele diz que ainda não foi pago. O Hefestos se vira e pergunta se ele tá falando do valor da entrega. Se esse é o caso, ele já deve ter recebido. E sai dando risada igual um trouxa. Na hora o Radium vai dar uma olhada no aplicativo do celular, que emite um flash de luz que acaba cegando ele. Numa interface de sistema tá mostrando 1000 pontos. Ele tá na cama dizendo que tem certeza que não foi um sonho. Assim que ele olhou o aplicativo, foi cercado por uma luz e tava de volta na Terra. Porém, agora essa telinha tá na frente dele. Porém, ele tá com raiva, dizendo que não tem ideia de como que ele vai usar esses pontos. Ele ficou frente a frente a um deus, então tudo que ele queria era ser o caçador de rank S mais forte do mundo. O sistema dá uma notificação e avisa que pontos podem ser trocados por vários itens no shopping. Ele decide aceitar, até porque precisa achar utilidade para esses pontos. Na loja tem desde uma maçã dourada de 1000 pontos até uma moto de 100.000. Ele fica com raiva, falando que nada é útil e ainda é muito caro. Ele começa a descer a loja procurando alguma coisa que dê pra usar num portão de caçador. Porém, já começa a perceber que é inútil, ele não vai conseguir viver essa vida. Até que algo chama a atenção dele. Lá embaixo tem 10.000 wons, ou cerca de 50 reais por um ponto. Se isso for verdade, só com essa entrega ele ganhou 50.000. Hesitante, ele decide tocar. E assim que aperta, uma nota de 10.000 wons aparece na frente dele e cai no colo. Ele pega na mão e parece bem real. O sistema atualiza e agora ele tem 999. O coitado tá desacreditado, olhando pra nota, olhando pro sistema. Ele aperta de novo e de novo até que começa a chover nota no quarto. Agora o sorriso do safado mudou. Ele joga o dinheiro pra cima falando que é isso que ele gosta. Cena seguinte tá até comendo um lamen com lagartixa do esgoto. Todo feliz e obviamente radiante. Ele foi até uma máquina de depósito e testou o dinheiro que funcionou perfeitamente. Ele tá chorando de emoção que com uma entrega ganhou cerca de 10.000 dólares. A mulher da loja pergunta se tá tão ruim assim e ele fala que na verdade tá bom demais. Tá igual um louco rindo sozinho no canto do restaurante. Ele tá se perguntando o que vai fazer com o dinheiro quando na TV fala sobre o recrutamento de um cara. Ele observa a matéria que fala sobre a preparação da guilda pro tal portão de Tártaros, o mais perigoso de todos. O cara contratado é o que ficou no top 5 do exame de caçadores. E tá sobre um contrato com o ser mítico Hefestos. Ele se lembra da hora que é o nome do gordinho anão, que pra ele agora é o melhor cliente que ele já teve na vida. Ele sai do restaurante de barriga cheia, e logo então o celular dele toca. Ele imaginou que algo assim podia acontecer, então trouxe a motinho dele. O celular brilha avisando da nova entrega e, como sempre, ele é teletransportado. Mais uma vez no Olympus, ele abre os olhos. Só que dessa vez está num jardim botânico gigantesco. Ele tá se perguntando aonde que ele vai retirar a entrega quando alguém chama pelo nome de Radium Lee. Uma garota aparece se apresentando como a deusa Deméter. O Radium cumprimenta e ela diz que ouviu falar dele e do sobrinho dela. Ele pergunta quem é esse tal sobrinho e ela diz que é o Hefestos.
O coitado fica imaginando que alguém tá bagunçando essa família, porque ninguém parece com ninguém. Adiante, ela diz que pelo visto ele não bebeu nada do néctar e queria saber se poderia confiar nele pra entregar algo. Obviamente ele fala que sim, ele entrega qualquer coisa, até porque, né, vai ser dinheiro fácil. Ele imagina que dessa vez vai receber alguma coisa insana. A Deméter ativa uma energia na mão dela e faz uma marmita. Ele tá meio confuso, mas ela fala pra entregar essa marmita pra filha dela, explicando que infelizmente os deuses não podem sair de seus palácios sem uma boa razão. O Radium não esperava algo tão simples, porém ao menos vai ser fácil, com certeza ele vai entregar. Porém, de repente ela tem um calafrio, e todo o jardim volta a apodrece de um instante pro outro. Ele olha pros lados se perguntando o que tá acontecendo, mas ela já tá saindo agradecendo. O coitado espera que nada dê errado com essa entrega, ou que não seja, sei lá, uma bomba dos deuses. Porém, ele guarda na motinha imaginando que a deusa não ia enviar algo assim pra filha dela. Ele decide então dar uma olhada no destino. Porém, algo chama a atenção e o flash de luz dele traz de volta pra terra. O que deixa ele confuso, mas no app mostra que a entrega realmente é na Coreia. Aí que ele se lembra que a deusa falou que eles não poderiam sair de seus palácios sem uma boa razão e imagina que seja algo do tipo. Pelo visto, ele vai conhecer a filha dela quando chegar lá. Ele nunca ficou tão animado com a entrega antes disso, já curioso pra saber quantos pontos vai receber. Ao chegar no destino, ele tira o capacete dizendo que é brincadeira um negócio desse. A entrega tá falando pra ele entrar na dungeon mais perigosa do mundo. Logo, a dungeon de Tártaros, que é conhecido como Cemitério dos Caçadores. Porém, ele diz que não deve ser isso não, a filha deve estar logo na frente do portão. Só que no celular diz que o destino foi atualizado e o mapa claramente é da parte de dentro do Tártaros. Ele grita falando que nem ferrando que ele vai entrar no lugar desses, ele vai cancelar essa ordem. Porém, logo abaixo do limite de uma hora tá falando que se ele cancelar, vai receber uma punição divina. E um timer aparece dizendo que ele tem 42 minutos ou vai se transformar num porco com a consciência humana. Já desolado, ele se pergunta que droga de punição é essa. Ele deveria ao menos ter checado as informações, só que isso não faz sentido algum. Primeiro que não dá nem pra passar aqueles guardas na frente do portão. O psicopata começa a pensar em todas as comidas que são feitas com um porco. É aí que a janela do sistema aparece de novo, dizendo que se ele precisa de alguma assistência pode dar uma olhada no shopping. Ele sabe que tem poucos pontos, então isso não seria útil. E começa a bolar um plano de contratar caçadores para eles entrarem lá. Só que na loja, por 800 pontos, tem uma réplica de Kaini. É um capacete de Hades que esconde a presença do usuário por 30 minutos. Ele fica dizendo que esse negócio de oferta momentânea e idiotice claramente só é uma forma de arrancar todos os pontos que ele tem. Só que como ele vai virar um porco se não aceitar, ele decide comprar, porém nunca mais vai aceitar nenhuma corrida. O Elmo aparece no além, e ele sem querer tenta pegar, só que o negócio sai rolando, é um trouxa mesmo. Agora, já equipado, ele tem 38 minutos para fazer a entrega. E facilmente pilota através dos guardas que não percebem a presença dele. Só dão uma espirrada por causa do vento frio. Com isso, ele se dirige até o portão. Assustado até porque aquele é um dos lugares mais aterrorizantes do mundo. Porém, sem opção, aí vai ele. Radium Lee, um cara de 20 anos que é um entregador, sem licença a caçador, sem nenhum contrato mítico, sem nenhum poder sobrenatural ou habilidade física. Contra todas as probabilidades, ele foi a primeira pessoa a chegar na parte mais profunda do Tártaros. Olhando pros lados, ele diz que não tem ninguém ali. Porém, ao menos ele chegou rápido e não vai ser transformado num porco. Ele começa a gritar pros lados falando que o entregador chegou. Da escuridão, um lobo de 3 cabeças encara ele. O coitado do Radium fica assustado, se perguntando o que é aquilo. E o bicho vem salivando pra morder ele. O coitado que não tem poder algum diz que era melhor ter se tornado um porco mesmo. A criatura se aproxima frente a frente, ele sabe que ali é o fim dele. Gastou tudo que tinha nessa droga de elmo e agora se entregou no prato pra esse monstro. Mas é aí que ele se lembra que ele tinha 2 usos do chapéu. O monstro pula na direção pra morder quando ele ativa o elmo de novo. Porém agora ele já tá embaixo dos dentes, é tarde demais. Até que alguém diz pro bicho não comer nada sujo. O monstro fica congelado por um instante. E o Radium abre o olho hesitante vendo que não morreu. Ele olha pra trás e vê uma garotinha. E fica se perguntando por que tem uma criança na parte mais funda do Tártaros. Ela se aproxima toda graciosa e faz carinho falando que esse cachorro não morde. O coitado vê na hora que ela é igualzinha à mãe Deméter. Ele pede licença e diz que tem uma entrega. Quando alguém atrás pergunta onde Perséfone foi, um homem pálido aparece e diz que pelo visto ela foi brincar com os Cérberos. Na hora o cara vê o protagonista e pergunta como o mortal teve coragem de entrar no submundo de Hades. Sem graça, o protagonista tenta se explicar, mas já assustado ao ter escutado que é o rei do submundo. O Hades fala que ele é o primeiro humano a chegar ali há muito tempo desde Orfeus. Uma aura então cerca o Radium e esmaga o pescoço dele.
O coitado não tá conseguindo respirar e nem falar nada. O Hades fala que Orfeus foi até lá pra resgatar a esposa dele que havia morrido. Porém, o garoto tinha ido pra roubar o elmo dele. Só que assim que ele pega na mão, ele nota, aquilo ali é uma versão falsa. A Persefones fala que eles deveriam escutar o que o garoto tem a dizer antes. Com isso, o Hades solta o Radium que cai tossindo. Ele pergunta o porquê ele entrou nesse domínio. Com dificuldade pra falar, ele explica que foi até lá pra fazer uma entrega. O Hades quer saber se é uma entrega pra ele, o deus do submundo. O protagonista diz que esse não é o caso e ele trouxe algo que a esposa dele enviou pra filha. Eles ficam se olhando meio confuso com isso. E o Hades quer saber porque ele tá fazendo a entrega e não o Hermes. Se tremendo, o Radium diz que não sabe o porquê, porém é isso que mandaram ele trazer. Na hora, a Persefones reconhece como sendo uma marmita enviada pela mãe. O Hades pergunta se o Radium não tinha falado que havia sido a mulher dele que tinha pedido para que ele trouxesse. O coitado diz que sim, ela pediu para que trouxesse para a filha. A Persefones explica que isso aí foi feito pela sogra dela. E a garota tá toda radiante e falou que chegou quentinho. Porém, ao escutar isso, o Radium se pergunta se os dois ali por acaso são um casal. Ele aponta pro Hades falando que ele é um nojento e ele é velho demais pra... Eita, ele tampa a própria boca, percebendo que acabou falando sem pensar. Só que o Hades escutou muito bem e fala pra ele repetir essas palavras pro rei do submundo. O protagonista começa a falar um monte de coisa nada a ver, tentando pedir desculpa, mas se tremendo. Porém, o Hades só fica encarando ele e começa a rir igual um trouxa. O protagonista tá perdido. E o Hades diz que nunca imaginou que um humano ia ter coragem de insultar ele, o deus do submundo. Pergunta o nome do Radium e responde se tremendo. O Hades avisa que essa foi a primeira vez, então ele vai perdoar a insolência. Porém, se ele fizer alguma coisa de novo, só aponta a mão, ele é cercado pela energia e entende muito bem o que vai acontecer. Com isso, o Hades diz que o pagamento foi entregue e ele pode agradecer a sogra dele por aquilo. Na hora, a janela pisca, e dessa vez ele recebeu 10.000 pontos mais 5.000 extras do deus do submundo. E o Hades ainda devolve o chapéu, dizendo que ele pode ficar com esse treco. O Edion chega a se tremer, e com um sorrisão agradece. A cena muda por um cara exausto, frente a frente com um dragão. Ele se prepara e vai pro combate. Ele é o capitão do time 1 e um caçador de tipo combate do Yun-Ha. E dá-lhe uma sequência no dragão. Porém, ele revida com uma agarrada no peito dele. Só que pelas costas tem mais alguém atacando. Ele vem com uma lâmina de aura e o dragão nota. Só que o ataque já passou. E o dragão agoniza pros céus e com isso cai derrotado. O espadachim se aproxima do Doyun e parabeniza ele, dizendo que finalmente eles venceram o primeiro piso do Tartarus. Esse cara é o mestre da guilda Yongwon e também é o rank 3 do mundo. Seu nome é Seongjun Park. Todo mundo lá tá comemorando. E ele fala que é um grande dia, já que a guilda deles agora é a que chegou mais fundo no Tartarus. Porém, realmente tá todo mundo exausto. O Seongjun agradece o Doyun falando que é tudo graças a ele, que fica emocionado dizendo que não é tão bom assim não. Tá todo mundo se abraçando, dizendo que vão continuar juntos pra sempre. O Seongjun fala pra Irene ir com calma do dragão. Ela é a rank 17 do mundo e diz que entendeu. O chefe fala que entendeu que ela deve querer coletar muitas pedras de mana, mas tá tudo bem. Porém, ela sente algo. Desce do dragão avisando que tem alguma coisa vindo em alta velocidade. O pessoal encara o vazio, sabendo que estão exaustos e vai ser muito difícil se defender. O Seongjun fala pra todo mundo se preparar e Arin diz que já tá chegando. Um líder diz que se as coisas ficarem difíceis é pra todo mundo fugir, que ele vai tentar segurar os monstros. Porém, os caras estão emocionados, falando que vão lutar com ele até o fim do mundo. Ele sorri, mas a Arin avisa que vai chegar agora. De longe, um barulho de um motor. E obviamente a sombra de uma moto vindo com um capacete. O Radium toma um susto, que droga é aquela? Tranquilamente ele pede licença falando que tá passando. Vendo o dragão ele fala que eles são incríveis, ainda bem que eles estão ali, porque o efeito do elmo já ia acabar. Ele olha pra trás e manda uma joinha, falando pra eles tomarem cuidado que a partir dali são criaturas com magia negra. E se vai acelerando a motinho. Ninguém da guilda até agora conseguiu falar uma palavra de tão confuso que eles ficaram. Cena seguinte fala sobre o número 150 milhões. Se fosse uma medida em anos, você voltaria para a era dos dinossauros. O número que é próximo à população inteira da Coreia. Normalmente se recebe 3.000 wons por cada entrega, ou cerca de $3. Ele precisaria fazer 50.000 entregas para chegar nesse total. Porém, essa é a exata quantidade que ele receberia se trocasse os pontos dele agora. O danado tá sorrindo à toa, né, rapaz? Ele ficou encarando esse número o dia inteiro. Claro que ele tava morrendo de medo de virar um porco.
Também teve a hora que ele quase foi comido por um cachorro. Além disso, também quase foi enforcado pelo deus do submundo. Parando pra pensar, ele sofreu bastante pra receber esse dinheiro. Mas agora o sorrisinho abre e ele dá risada. No final das contas, nada disso importa, porque ele ganhou grana pra caramba. E o mais fraco capitalista tá querendo mais, obviamente. Ele diz que desse momento em diante, só que aí a barriga dele ronca e ele percebe que é bom ir comer alguma coisa, né? Talvez uma cerveja com frango frito. Enquanto isso, o Seong-Jun estava participando de uma conferência. Ele tá exausto e sai para falar com os membros. E logo após isso, ele tem que falar com o presidente da Associação dos Caçadores. O cara não tem um segundo de descanso. O Do-Yoon pergunta se ele falou sobre o motoboy na conferência. E ele responde que não, ele por enquanto prefere deixar isso aí escondido, já que ninguém tem ideia de onde aquele cara veio. Eles deveriam ter perseguido o cara para fazer algumas perguntas, só que tava todo mundo exausto e sem saber o que dizer. Porém, obviamente na guilda, geral tá curioso. A loira diz que ele tava vestindo um capacete estranho e pilotando uma motinho, talvez não seja tão difícil achar ele. Porém, o Seong-Jun fala pra eles não se preocuparem muito, já que o objetivo deles é vencerem as dungeons e não saber quem é o cara misterioso. Nisso avisa pros dois ali que eles estão precisando fazer novas armas, então eles vão ter que ir na dungeon de mineração. O Do-Yoon tenta reclamar, porém não tem opção, e pergunta qual é o tipo de metal que ele tá querendo. O Seong-Jun dá uma pensada e fala que é um tal de metal celestial. Enquanto isso, nosso protagonista tá comendo o franguinho dele. Ele tava ansioso pra comer até que o celular tocou. Na hora deu um pulo, já que ele não queria perder nenhum pedido dos deuses. Ele tava com fome, mas foi um flash de luz e ele se viu cercado por montanhas. E logo na frente dele, a casa do Hephaestus mais uma vez. É aí que ele percebe que esqueceu a moto e o capacete. Enquanto ele se questiona, tem alguém nas costas dele. De repente chama pelo garoto. Quando ele se vira, o Hephaestus com lágrimas nos olhos. O Hajun pergunta por que ele não tá dentro da casa. Chorando, o Hephaestus diz que foi expulso. O Hejun fica confuso e pergunta que papo é esse. Ele explica que estava bebendo e comendo junto com o irmão dele, Dionísios. Até que alguém apareceu chamando ele de querido e perguntou por que ele estava bebendo de novo. Com isso, os dois foram expulsos e ela disse que era bom eles nem pensarem em voltar. O Dionísios foi embora na hora, só que o anãozinho tá ali abandonado. O Hajun diz que entendeu, mas o que ele quer que entregue? Desolado, o Hephaestus fala que qualquer coisa pra beber ou comer. Desde que ele foi expulso, ele não comeu nada. Ele implorou, porém nem a irmã dele tem néctar e agora só o Hajun pode salvar ele. O Hajun meio que entende, porém não tem ideia do que um deus come ou bebe. Caído no chão, o Hephaestus diz que se ele pudesse ter algum tipo de carne com álcool, seria perfeito. O Hajun vai no celular e fala pra ele esperar um segundo. O flash de luz acontece, enquanto o anão tá morto no chão. Até que ele cheira alguma coisa. O Hejun aparece com as cervejas e frango que ele tinha comprado, dizendo que fica feliz em compartilhar. O Hephaestus diz que não tem ideia do que é aquilo, nosso garoto explica que é um combo comum na Coreia. O sol tá radiante entre as montanhas e o anão tá feliz pra caramba, dizendo que nunca bebeu um drink tão refrescante na vida dele. Ele também achou que esse pedaço de frango era muito pequeno, porém, quando ele morde, tem o melhor gosto que ele já provou na vida. O Hajun se pergunta se esse cara realmente é um ser mítico que não para de agradecer pra ele. O anão fala que vai dar uma grande recompensa pra ele dar uma olhada. Na hora o celular toca, e quando ele olha, ganhou mais 15 mil moedas do Hephaestus. O safado tá desacreditado que ganhou 150 mil dólares só pra entregar um frango. E o anãozinho ainda diz que se ele precisar de qualquer coisa é só chamar. Pra ele, aquele anãozinho é o cara mais amável desse mundo e ele queria abraçar ele. Ele vai todo carinhoso quando tem alguém se aproximando. A voz chama pelo querido e os dois se viram. Na hora, o Hejun toma um susto. Ela pergunta o porquê ele tá bebendo de novo. Rapaz, que isso? Essa é a deusa da fartura, rapaziada. O protagonista chega a chorar com a beleza dela, dizendo que nunca viu algo tão lindo. Ele não entende como ela é casada com aquele anão chorão e como que ele do nada tá de joelhos. O Hephaestus começa a se explicar, dizendo que tá comendo ali só porque foi expulso de casa. Ela faz uma cara de brava, dizendo que pelo visto ele tá completamente certo. O anão toma um susto e o Hajun fala que é melhor ele se desculpar. Ela então chama pelo nome do Hajun e se apresenta como o Afrodite, realmente é a deusa do amor. Ela pede desculpas e o Hajun diz que não tem problema nenhum, ele tá ali só porque foi contratado. E escutando isso, o anão pergunta se ele pode entregar algo. Ele fica sem saber o que responder e a Afrodite fala que é um garoto honesto pelo visto. Agora tá motivado, dizendo que pode contar com ele já que ele é o entregador dos deuses. O anão falou que gostou muito dessa informação, só que na verdade o Hajun quer entregar coisa da Afrodite, né? Danado. O anão então fala pra ele buscar alguns materiais que ele precisa pra forja. A localização é bem na cidade dele. E o que ele tá querendo é também o tal do metal celestial.
Cena seguinte, ele já tá na motinho, se perguntando se ali é o lugar certo. Mais uma vez na frente de um portão, só que agora pras minas de Sayori. Encarando aquilo, o coração dele acelera. Ele tá desacreditado que vai entrar de novo em outra dungeon. Assim que ele viu a localização, ele foi dar uma olhada e descobriu que eram as minas. Ele ficou pensativo e falou pra Festus que não ia conseguir, explicando que a última vez que entrou numa dungeon quase morreu. O anão perguntou o porquê e ele disse que não é um caçador, então não consegue lutar. Ele só conseguiu porque tinha um elmo que escondia a presença dele, só que agora tá quebrado. O Hephaestus fala que se é um elmo que tá quebrado, é só entregar que ele conserta. Todo animado, ele se levanta e fala que ele é o deus dos ferreiros e consegue consertar qualquer tesouro mítico. O Radium ficou animado e agora tá de volta na dungeon com o elmo. É uma réplica consertada com a duração de 2 minutos e 2 usos. Mais uma vez, vamos pra dentro do portão. Porém, ao entrar, tá rolando uma feira e ele fica confuso. Ele sabia que essa dungeon era popular, mas isso ali já é ridículo. Ele imaginava que o problema ia ser os monstros, porém agora percebeu que vai ter que ir fundo nesse lugar pra achar alguma coisa. Enquanto isso, o Doyun tá ali tranquilamente comendo. Depois de dirigir por 30 minutos, ele finalmente encontrou um lugar vazio. O único problema é que o terreno é muito ruim e a motinha dele tá se tremendo toda. Ao menos na parede ele tá começando a ver alguns minerais. Mas o que ele tem que achar é o tal do metal celestial, que é um pedaço de minério que brilha em uma cor vermelha. Ele continua ainda se perguntando quão longe vai ter que chegar. Quando ele dobra a esquina, um esqueletão passa por ele. Ele toma um susto, mas continua acelerando, até porque por enquanto ele tá invisível. Porém, ele bate a lataria da motinha. O esqueletão nota alguma coisa, porém fica confuso já que não consegue ver nada. O único ruim é que a moto dele tá arrebentada agora. Ele para um segundo e sorri pensando que tem dinheiro para comprar infinitas. Com isso ele continua indo fundo na caverna, até que no topo de uma pilha de pedras ele vê o tal do minério celestial. Ele se aproxima, tira o elmo e sorri, finalmente encontrou. O problema é, como é que ele vai levar isso dali? Ele puxa de um lado, chuta do outro, mas desiste. O que ele vai fazer agora? Mas o sistema salva e fala pra ele dar uma olhada na loja, talvez tenha alguma coisa. Assim que ele abre, vê um item recomendado por 4.700 pontos. É uma picareta dos exploradores que consegue minerar perfeitamente, porém uma única vez. Só que aquela desgraça, pela quantidade de pontos, tá custando 47 milhões. Ele se lembra que na entrada você pode pegar uma picareta emprestada por 10 mil. Ele vai embora falando que não vai gastar dinheiro aqui nem ferrando. O problema é que ao ver a moto dele, claramente ela não tá na melhor das condições. Sabendo que talvez ele nem consiga voltar, o certo seja arriscar mesmo. Já gastou os 4.700 e tá com ela na mão. Depois é só cobrar o preço disso do Hephaestus e ele vai pra dar a picaretada, acertando o minério bem em cima, que na hora como mágica desgruda da pedra e a picareta se desfaz. O minério cai rolando a montanha e ele desce igual um trouxa atrás. Ele tenta erguer o negócio do chão, mas é pesado pra caramba. Depois de sofrer, consegue jogar na motinho. Enquanto pensa que seria bem mais fácil se desse pra ir direto pro Olympus dali. Mas é nessa hora que um ogro de pedra aparece nas costas. Ele tá sem o elmo e toma um susto. A criatura solta um rugido que treme a caverna inteira. Em uma outra parte dali, o Doyun tava enfrentando uns esqueletos. Ao escutar esse barulho, ele se perguntou o que era aquilo. Ele sentiu que tinha algo se aproximando da escuridão e se preparou para lutar com o que quer que fosse. Era o Radium acelerando, falando para ele sair da frente. O Dayu reconheceu que era o mesmo cara do Tartarus. Porém, o protagonista só passou, falando para ele fugir e se valorizasse a própria vida. Ele não conseguiu nem falar nada e o cara já tinha ido. Nessa hora, ele escutou algo nas costas. E ao se virar, o ogro tava vindo na direção. Ele saiu correndo desesperado, falando que queria uma carona. A cena muda pro Raju gritando, falando que quase morreu de novo. O Hephaestus diz que ele é muito bom em entregar rápido, mas nosso garoto tá xingando, dizendo que ele deveria ter avisado que era tão perigoso. O anão fica confuso, falando que naquele lugar não tem nada que ponha a vida em risco. Nosso protagonista tenta explicar que a pedra também era gigante. O anão parece confuso, ele diz que vai buscar. Com isso, ele traz o bloco vermelho, taca no chão e pede pra ele dar uma olhada nesse negócio massivo que ele pediu. O anão fica assustado e pergunta que desgraça é aquela. Os dois ficam se encarando. O Radium fala pra ele parar de fingir, porque aquilo ali é o tal do metal celestial que ele ficou pedindo. O Hephaestus tenta explicar que não é isso que ele tá querendo dizer, e ergue a pedra falando que nunca ouviu falar de um metal celestial tão grande e tão puro. O Radium fica confuso com o que ele falou, e o anão fala pra ele esperar que vai mostrar um negócio. E volta trazendo uma pedrinha falando que aquela ali foi a maior que ele já tinha visto antes dessa. Avisa o protagonista que ele é mais incrível do que ele pensava e que realmente merece muito mais do que tá sendo pago. É só ele dar uma olhada.
O Radium toma um susto enquanto o anão tá animadão com a pedra dele. Ele ia ser pago 20 mil pontos pela entrega, mas recebeu mais 30 mil extras pelo tamanho da pedra. Ele ficou até zonzo tendo recebido $500 mil. O anão explica que teve que pagar mais porque seria ridículo tirar só um pedaço e falar pra ele levar de volta o resto. O Radium cai no chão e agradece ele do fundo da alma. O anão fala pra ele se levantar, porém o garoto diz que não consegue, as pernas dele querem agradecer. No jornal fala do terremoto que rolou nas minas de Seori. E o Seong-jun pergunta pro Do-yoon se ele realmente tá bem. Ele diz que sim, mas avisa que as minas vão ficar fechadas por um tempo. O Seong-jun pergunta o que aconteceu. E ele fala que tinha um golem gigante lá. E aquele cara que tava no portão de Tártaros de novo apareceu. O mais estranho ainda é que o golem parecia estar perseguindo ele. Ouvindo isso, o Seong-jun começa a pensar em recrutar o protagonista. E o Do-yoon fala que se quiser, ele consegue encontrar. Ele lembra a moto do cara e a placa, além de que ele pegou as gravações do lugar. O líder agradece, dizendo que trazer uma pessoa dessas pra guilda seria muito bom. Avisa que tá feliz que o cara não se machucou e diz que agora em diante ele vai lidar com essas coisas. Todo radiante, o Do-yoon agradece e diz que vai seguir ele até o fim do mundo. Até o Seong-jun perguntar se ele conseguiu algum metal celestial. Aí os dois ficam em silêncio. Enquanto o outro vê 75 mil pontos na tela e sorri igual um trouxa. Agora com $500 mil, ele finalmente pode começar até a pensar em uma nova casa. O dinheiro que ele tá ganhando é bastante até para um caçador muito bom. O único problema é que ele sabe que tá sobrevivendo na sorte. E começa a se perguntar se talvez tenha alguma coisa útil no shopping. Ele abre a loja procurando por algo. O problema, como sempre, é que é tudo extremamente inútil e caro. A arma mais barata ali custa $1 milhão. Sem contar que é tudo réplica, então provavelmente não vai durar muito tempo. Talvez ele devesse desistir de tentar vencer os bichos, até que algo chama a atenção dele. Uma roupa de corrida nível 1. Aumenta significativamente as habilidades físicas do usuário de acordo com o nível da roupa, só que custa 50 mil. Ele fica com raiva que o sistema não recomenda essas coisas boas pra ele. O único problema é que ele não sabe quão efetiva ela é e 50 mil pontos é bem caro. Ele fica pensativo e decide comprar como um investimento pro trabalho dele. Dessa forma ele vai conseguir fazer mais entregas. Ele compra, rola um flash de luz e a roupa aparece na frente dele. Agora não tem mais volta. Ele ficou com 25 mil pontos, mas o garoto tá equipado. Ao vestir ela, ele acha esquisito que por mais que ela seja um pouquinho desconfortável, ele tem a sensação de que não tá usando nada, além disso ela não parece nem esquentar. Ele decide então ir dar uma testada. Enquanto o Do-yoon tá desolado na cidade, ele tava procurando o protagonista, mas mesmo com a placa não conseguiu o endereço dele. Como o cara não fez nada legal, também não tem nada sobre ele na polícia. Ele tá gritando sozinho, se perguntando como vai achar esse maldito. Na hora, o protagonista para e avisa ele que o sinal já tá verde. O Do-yoon pede desculpa e sai pro lado falando que pelo visto todo mundo gosta de usar essa mesma moto. Mas é aí que algo chama a atenção. Os arranhões do lado são idênticos à do cara e é a mesma droga de placa. Ele grita pro Radium parar, só que agora ele já acelerou. Ele tenta correr atrás, mas não consegue. Assim que vê um táxi atrás dele, entra e pede pra seguir aquela moto. Porém, o cara chuta ele pra fora, perguntando se ele acha que tá num filme. Com isso, o cara se vai embora e deixa ele abandonado. Porém, ele não desiste, falando que ele vai seguir nessa direção até esse cara da moto parar. Depois de correr bastante, ele cai no chão exausto. A mulher até pergunta se o coitado tá bem e ele diz que tá. Ela diz que reconhece ele de uma das maiores guildas e ele fala que ela deve estar confusa, alguém da guilda nunca estaria acabado no chão. Ele não tem ideia onde o maldito motoboy foi parar, até que rola um grito que chama a atenção de todo mundo. Ele sente um calafrio vindo e decide se aproximar aos poucos. Ele olha pros lados e não vê a moto em lugar nenhum. Porém, os instintos dele dizem que aquele cara tá por trás disso. Os velhinhos falam pra ele ter cuidado porque vem um eco do pico e pode causar uma avalanche. Ele fala pra não se preocupar, que ele pertence à grande guilda Yeon e sai correndo. Mais uma vez, andando atrás do protagonista exausto, se perguntando onde ele tá. Até que ele olha pro lado e vê uma pedra, só que ela tá com um buraco no meio. Vendo aquilo, ele fala que é impossível que alguém tenha feito isso. Outros caçadores Rank B conseguiriam quebrar essa pedra. Agora, criar uma cratera perfeitamente dessa forma é algo que não faz sentido. Ele tem certeza que é algum tipo de magia ou poder divino. Se for o cara da moto, ele tem que trazer ele pra guilda de qualquer jeito. De volta em casa, o safado do Radium tá exausto. Desacreditado que abriu aquele buraco na pedra. Sem contar que por alguns minutos ele consegue correr mais rápido do que a moto dele. Agora sim, ele tá feliz, se sentindo seguro pra entrar em qualquer dungeon. O celular toca mais uma vez, só que em vez de ser um som de harpa, foi um som de um instrumento chinês.
Ele vê que a localização é em Bucheon. Ele já percebe que não vai pro Olympus e provavelmente vai ser uma dungeon. Ele dá uma pesquisada no celular sobre as dungeons em Bucheon. E obviamente, como ele imaginava, tem uma chamada de Monte Huaguo. É uma entrega sem tempo, então ele vai esperar a roupa dele voltar do tempo de recarga para só então fazer. No que ele não imaginava é que estava sendo perseguido. A loirinha da guilda estava só de olho nele. O Seong-jun já ficou sabendo de tudo que o Dayun falou para ele, que avisou que se eles espalhassem caçadores por toda aquela região, eles com certeza encontrariam. O Seong-jun falou que não era possível porque eles não tinham foto do cara, mas o Dayun falou para ele relaxar e mostrou um desenho perfeito que ele fez de procurado do cara da motinha. O líder perguntou se o negócio do cara parecesse mais forte que ele é verdade. O Dayun tentou explicar sobre a pedra que ele viu furada não é algo que um caçador do topo consiga fazer. Agora eles estão motivados para recrutar o protagonista antes que o Dragão Negro consiga encontrar ele. Por mais que atualmente a Youngwon esteja no topo das guildas da Coreia, a segunda maior guilda, que é o Dragão Negro, vem crescendo muito nos últimos anos. Porém, eles são o tipo de guilda que comete qualquer atividade ilegal para aumentar sua influência. O líder fala que eles não podem perder alguém tão bom assim para uma guilda como essas. Até porque, ultimamente, eles estão ficando mais e mais suspeitos. O Dayun fala que pode confiar nele que ele vai conseguir recrutar esse cara. No dia seguinte, quando o Radium chega na montanha, tá cheio de gente na entrada, só que ele viu que esse lugar não era popular. Assim que ele se aproxima, o cara fala pra ele ficar parado ali. Ele toma um susto, mas na verdade o cara tava falando com um garotinho logo atrás dele. Ele escuta o pessoal conversar que tem algo relacionado com a guilda do Dragão Negro. Ele já tinha ouvido falar que essa era uma das guildas que gostava de ficar monopolizando alguns portões. Porém, ele entra já que isso não é da conta dele. Assim que ele entra na dungeon, ele recebe uma mensagem de que tá próximo da chegada. Ele anda mais um pouquinho e o celular fala que ele tá do ladinho. Ele acha esquisito. É aí que ele olha pro lado e entende que estão querendo que ele suba no topo da montanha. Já se lembrando do golem de pedra, ele fica com medo. Porém, agora ele tá com a roupa dele, então tá confiante que consegue lidar com qualquer criatura. Ele tira o capacete e tá preparado. Só que alguém chama pelo entregador. Um semblante no chão chama por ele. O Radium toma um susto. Era a cabeça de um macaco falando com ele. O macaco fala pra ele não ficar tão assustado. Por acaso nunca conversou com um? Ele fica meio sem saber o que falar e pergunta se foi o macaco que pediu pela entrega. O macaco diz que uma criança com chapéu de asas falou que se ele desejasse o suficiente, alguém ia aparecer para completar o pedido. O Radium se pergunta se essa tal criança com chapéu de asas é o culpado de tudo isso. O macaco então fala que tem algo que ele quer que ele busque e o protagonista fala que é só pedir. Ele então diz que primeiro vai se apresentar como um lindo rei macaco ou vitorioso Buda, seja lá como ele quer chamar. Algumas pessoas gostam de dizer que ele é o grande Sun Wukong. O Radium na hora se lembra do Goku e se aproxima perguntando por que o macaco tá ali embaixo. Ele diz que foi punido só porque roubou uns pêssegos da árvore do Imperador de Jade. Tudo que ele queria era dar uma mordidinha, mas assim que ele tocou, foi preso aqui embaixo da montanha. O Radium diz que entendeu e pergunta o que ele quer que ele pegue. O Wukong fala que não é nada demais, é só ele seguir na direção das costas dele que vai encontrar uma pilha de lixo. Lá tem uma caixa escondida que ele quer que ele busque. O Radium fica pensando sobre isso e vê que tá a 6 milhas de distância. Como não é longe, ele fala que já vai voltar e com isso parte. Porém, o macaquinho solta um sorriso. No meio da floresta, alguns aventureiros se perguntam se aquele ali é o chefe do Monte Huaguo. Sentado no chão tá um golem gigantesco. Uma garota se aproxima e diz pra eles não temerem. Rapaziada, essa daí é a mestra da guilda do Dragão Negro e ela é bem perigosa. Juahan, o nome dela. Ela sabe que a guilda Youngwon conseguiu avançar o primeiro piso de Tártaros. Porém, se eles conseguirem derrotar esse chefe de 8 trigramas, eles talvez consigam conquistar o posto como guilda número 1. Ela então ordena que todos ataquem. E o loiro atrás dá ordem para que os tanques marchem em frente. Porém, os caras estão hesitando, dizendo que aquilo não tá nem se movendo, mas tem algo errado. Assim que ele pisa, uma cratera se abre. E a criatura começa a se erguer. O monstro é grande o suficiente para fazer sombra no time inteiro. É um rugido do monstro e tá todo mundo da guilda se tremendo, dizendo que não tem como enfrentar aquele negócio. Porém, o loiro atrás avisa que quem desertar da missão vai ser morto pela guilda. Os aventureiros dizem que é impossível vencer uma criatura dessa com essas armas horríveis. Só que nessa hora um ruivo grita para que todo mundo entre na postura de combate. Se eles não se concentrarem, vão ser esmagados agora. O pessoal concorda e hesitante se aproxima. O loiro pergunta pra ruiva se ela acha que vai dar certo esse plano. Ela parece não se importar muito, dizendo que também não sabe. Ali pela floresta, o Radium tava andando com a motinha dele. Até que começou a rolar um terremoto. E até uns monstros estavam correndo da mesma direção.
Vendo a fumaça de longe, ele sabia que coisa boa não era. Porém, como ainda tinha o cooldown da roupa, ele estava confiante e decidiu ir dar uma olhada. Os aventureiros lá estavam sendo arrebentados. Uma pisada em cima e obviamente eles partiam pro além. O pessoal da retaguarda tentava dar suporte, só que aquelas flechas não faziam nada no monstro. Caído, o Ruivo percebeu que nada ali estava dando certo. Um mago ao lado da líder falou para ela fazer alguma coisa, já que ele estava ali para se inscrever e não para lutar. Porém, a Jua fala que se todo mundo ali sair vivo, ia afetar a reputação da guilda dela. O cara fica confuso, mas já tem um soco vindo na cara que pega ele em cheio. E ela avisa que eles só estão ali para ajudar ela a vencer esse lugar. O pessoal que não conseguia escutar nada por causa da batalha continuaram avançando. O Ruivo usou uma habilidade de salto para se jogar no golem e acertou uma habilidade em cheio na cabeça. Ele avisou todo mundo que tinha criado uma abertura e é só eles atacarem. E com isso todo mundo começou a cercar o monstro. Depois de muito esforço, ele caiu no chão. O pessoal comemorou, falando que finalmente os ataques começaram a funcionar. Todos eles comemoraram, dizendo que vão conseguir sair vivo de lá. Porém, o golem de repente acordou. Algumas engrenagens dele esquentaram e ele voltou a se reerguer. A Juahan parecia animada que estava entrando na fase 2. Ele agora parecia estar maior e mais forte. Pelas costas, o Radium observava tudo, se perguntando cadê o like nesse vídeo, molecada? Que vocês acharam do safado das entregas? Finalmente uma obra que não abandona a ideia inicial. O cara é um entregador e pelo visto ele vai continuar sendo um entregador, é isso aí, fi. Eu falei que ia trazer uma obra sem nenhuma amigona, mas as guerreiras ali estavam muito alimentadas, né? O poder das deusas. Antes que você peça a parte 2, saiba que ainda não tem mais capítulos, ok? Então vai demorar um tempo pra essa aqui voltar. E se você não quer se esquecer que ela existe e quer receber quando a parte 2 vir, você ativa o sinal. Dale!